Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Olha só quem está de volta aqui no canal. Ana Luísa, tão pedida. Acho que tem uns 6 ou 10 vídeos que você não aparece, totalizando uns 2, 3 meses. Por que isso, Ana? Tava fazendo TCC, gente, mas eu entreguei sexta-feira e acabou. Então, vamos dar uma força quando o TCC de Ana sair, porque vai ser publicado online. A gente vai postar o link aqui também no próximo vídeo que eu digo que saiu o negócio lá. E aí vocês acessam para dar uma força para ela. Mas hoje vamos falar de Power Rangers Dino Charge e Dino Super Charge. Porque a última temporada, que é Super Charge, terminou recentemente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil... Ontem? Não, essa parte tem que contar porque o vídeo não vai... Sim, mas a gente gravou no dia depois da temporada acabar. Deixa eu voltar então. A gente vai falar de Dino Super Charge, que terminou esse final de semana, né? No último final de semana, se você está assistindo o vídeo essa semana. Nossa, ficou meio estranho isso, né? Mas enfim, vocês entenderam. A temporada não tem previsão ainda de terminar aqui no Brasil. Começou bem aqui no Cartoon Network, inclusive na frente dos Estados Unidos. Mas depois deu uma pausa aqui e nos Estados Unidos terminou. Mas em outros países já tinha terminado. Só que como a gente não domina nem alemão nem indiano, a gente esperou sair em inglês pra falar um pouco. Quando saiu em francês a gente até conseguiu ver, né? Mas alemão não dá. Ainda assim é difícil. Se vocês sabem falar outro idioma, vocês assistirem outro idioma, deixa aqui nos comentários. E falando nessa parte de transmissão em outros países, Ana, você acha o quê? Você acha que tira um pouco da magia pra quem tá acompanhando nos Estados Unidos quando passa logo em outro lugar, né? O problema é que hoje com a internet, se cai, seja na Alemanha, seja na Índia, na França, em qualquer lugar, vai sair spoiler, alguém vai postar alguma coisa, alguém vai saber falar a língua, vai traduzir e as pessoas vão saber. Tanto que a gente sabia o final do último episódio de No Super Charge. Aí a gente assistiu e já sabia o que ia acontecer. Eu tentei ainda fingir que não sabia, eu tava tentando não lembrar do que eu sabia do episódio pra ver se eu já me surpreendia com alguma coisa. Mas foi exatamente o que falaram. Infelizmente. Mas foi interessante. Foi interessante ver. Porque você lê uma coisa, mas você assistir é outra. Antes de falar de Dino Charge e Dino Super Charge propriamente dito, a Dino Charge ela estreia depois de uma época um pouco conturbada assim, em Power Rangers. Você considera isso, Ana? Sim, porque Mega Force e Super Mega Force foram temporadas que as pessoas colocaram muita expectativa em cima e acabou que no fim não foi tudo que todo mundo esperava. Então teve muita crítica, muita gente ficou insatisfeito e aí Dino Charge, ela estreia num momento que as pessoas estão chateadas com a franquia depois de uma comemoração que não fez jus à comemoração. E aí, né, um monte de gente ficou meio assim com a temporada, se ia ser boa, se não ia, e aí eu achei boa, agora não sei se as pessoas também acharam. O Mega Force ela veio com esse lance de comemorar os 20 anos da franquia, a Super Mega Force fez aquela continuidade, mas eu acho que o que o pessoal menos gostou mesmo foi Mega Force, ou Super Mega Force. Até porque tiveram coisas sem sentidos na temporada, né? Tiveram vários furos. Power Rangers tem furos sim, gente. Não vamos dizer que nas temporadas não tem furos, mas eu acho que Super Mega Force pecou por ter bastante coisa. Quem sabe futuramente a gente não faz um review das duas temporadas também, porque tem gente que pede bastante. A gente fazia até das temporadas da nova Era Saba. Tem Samurai, Super Samurai, Mega Force e Super Mega Force. Então vamos falar hoje das duas temporadas que pra mim e pra Ana deu uma revigorada na franquia. Dino Charge já começa bem interessante porque troca a direção e o roteiro, né? A gente perde o Jonathan Tizako, eu acho que é Tizacho, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, que ele trabalhou em Mega Force, Super Mega Force, e entra Jude Lin, que é um velho conhecido da franquia, né? Ele trabalhou em Força do Tempo, Galáxia Perdida, Espaço, enfim, várias temporadas que... Boas, né? Dino Charge é o retorno dele na franquia depois de tanto tempo. Não é tão parecida quanto as outras, mas o nível de produção é maior. O nível de cenas originais é muito maior. Eu não gosto muito de comparar japonês com americano, mas quem gosta vai se sentir como assim... Eu acho que não é uma comparação, eu acho que é questão de produção mesmo. Tipo, o cara chegar e se propor a roteirizar algo que não tem na série original. Sim, sim. Eu acho que não é pra você comparar, eu acho que é assim, é algo audacioso. O cara chegar e falar assim, não, a gente tem os uniformes, a gente tem os monstros, vamos dar um desvio aqui nas histórias, vamos fazer um personagem que morreu lá atrás ficar vivo até o último capítulo, sim. Entendeu? Então assim, eu acho que a pessoa tem que ter coragem pra fazer isso. E é legal que ele queira fazer isso na temporada. E ele fez muito bem. Eu lembro quando a gente assistiu o primeiro episódio de Dino Charge, a gente ficou assim... surpreso, porque o primeiro episódio ele é 100% americano. Inclusive o T-Rex, que é o Zord do Tyler,
ele tá em computação gráfica no primeiro episódio, em uma cena americana. E você tem pra quem assistiu o Kyoryuger, que é a versão japonesa, né? O primeiro episódio é bastante diferente da versão americana. Você tem um mentor diferente, que é o Keeper, o guardião, aqui no Brasil, se eu não me engano. E você já tem essa pegada. O vilão também é o original, que é o Sledge. Mas eu gosto de enxergar tanto Dinocharge como Supercharge como uma coisa só, porque... Mas é uma coisa só. Eu acho que é uma... Depois desse negócio de ficar trocando de uniforme de Megaforce pra Megaforce, foi muito bom você ver uma unidade. Uma história que continuou, que na segunda temporada eles colocaram novos elementos, sim. Sim. Só que você continuou com uma história única. Com certeza. E falando de vilões mesmo, o Sledge pra mim foi muito legal, porque apesar dele ser um vilão totalmente original, ele me lembrou muito Lord Zed. Bastante. Que é o meu vilão favorito. Então assim, eu gostei de... Ele é totalmente diferente visualmente, tudo, mas... O jeito, ele ser emburrado, sabe? Sair empurrando as pessoas. Tem aquela parte cômica também? É, a parte cômica. Ele mesmo com Poisandra. Poisandra foi uma personagem que eu não gostava muito em Kyoryuger, né? E eu acabei gostando muito dela em Power Rangers. Eu achei que eu não ia gostar, porque é aquela vozinha fina, mas eu acabei adorando com as cenas que ela aparece. Eu adoro. Então, eu acho que eles fizeram muito bem com os vilões. Sim. E inclusive ela quer fazer um cosplay de Poisandra, viu, gente? Calma, gente. Olha só, Ana quer fazer ver. os cosplays mais absurdos da franquia. Outra coisa que eu acho legal em Dinocharge em Kyoryuger, a gente tem várias cenas com mechas, com os Megazords, e Dinocharge meio que absorveu isso, você tem muita cena de robô. E as cenas de robô, de Megazord de luta em Dinocharge não são cansativas, são cenas interessantes. O que eu acho também que, além das lutas, eles fizeram um trabalho interessante nessa coisa de você ter que descobrir o Zord, você ter que achar o Zord. Então você tem muita cena de Zord que não é necessariamente em luta. Eles achando, tem aquela conexão. Eu achei muito bacana esse negócio da Energema, eles terem aquela conexão deles com os Zords, dele com os poderes. Então, tipo, eles tinham que fazer uma busca pelos poderes, uma busca pra aumentar o poder deles, tanto físico quanto nos Megazords, e eu achei isso interessante. Eu acho que até bebe um pouco em Dino Trovão, né? Dino Trovão tinha aquele lance das Dinopedras, né? Isso. O Dinocharge segue essa linha. Eu vi muita gente comentando que o ponto negativo maior de Dinocharge e Dino Supercharge era a busca pelas energemas o tempo inteiro, mas eu acho que esse que era o mote O mote desde o primeiro episódio é esse, gente. Buscar as energemas. Se elas foram dadas para dinossauros e esses dinossauros foram viver suas vidas até a Terra explodir lá, e aí cada um morreu num canto, você tem que achar, né? E falando em várias energemas, Ana, e vários dinossauros, você acha que a quantidade de Rangers na temporada atrapalhou na história ou contribuiu? Eu acho que foi o suficiente, assim. Ficou bem claro desde o começo que os Rangers, sem ser os principais, eles seriam de apoio. Então, assim, eu acho que ficou bem dosado a quantidade de episódios que eles aparecem e que eles não aparecem. Assim, eu não vou falar que é 100% coerente, mas na maioria das vezes eles aparecem realmente quando a história pede. Aquele príncipe aparece quando é propício, o pai do Tyler aparece quando é propício, então, né? Foi tudo bem colocado, Foi, né? Eu acho também que eles foram aproveitados no tempo deles, porque é bom lembrar que a gente não tem muito tempo para explorar os personagens, né? Porque como é um material japonês, eles têm que seguir, querendo ou não, um modelo, né, de episódio. Então você tem que correr com o tempo para tentar aproveitar a história dos personagens. Eu acho que nesse tempo eles conseguiram fazer isso. O arco do Ivan em Dinocharge é sensacional, né, do Ranger Dourado. Inclusive é mais de um episódio para introduzir o personagem. Mas os outros que apareceram em poucas partes ficou legal também. E eu acho que eles se misturaram bem ao plot principal da história, entendeu? A equipe de roteiro foi bastante criativa na hora de inserir esses personagens, a própria Kendall mesmo, que eu achei fantástico ela ser uma Ranger, apesar de ela lutar pouco, porque ela tá ali, sabe, de apoio mesmo pros Rangers. Eu achei muito bacana você ter essas pessoas em volta deles que são necessárias pra conseguir vencer a batalha final, que no fim eles se unem no momento certo, tem lá todos os Rangers juntos lutando contra o vilão. Vamos citar aqui 3 pontos positivos de Dinocharge e Dino Supercharge. Você consegue citar algum deles? Pra mim, o maior ponto foi o elenco. Pra mim. O elenco é maravilhoso. Todos os atores são bons. Não tem um ator que eu olho e falo assim, podia ser uma pessoa melhor. Não, todos são ótimos.
Os atores são muito bons no que fazem. Eles incorporaram os personagens muito bem. Tanto que tem um episódio lá pro final que eles trocam de corpo. Sim, caramba, aquele episódio é muito bom. E você vê que os atores, eles realmente estudaram os trejeitos do outro, do colega, pra poder fazer parecido. Então ficou muito bom. Eles são muito bons atores. Porque, inclusive, naquele episódio, eles não falam com as vozes deles. Eles dublam a voz do outro ator, né? Então é bem arrumado. Então você acha que o elenco é um ponto positivo pra você. Sim. Um ator que eu gosto muito, já aproveitando essa deixa de Ana, é o Yoshi Sudasu, que é o Koda. Ele tá fantástico. Quem não assistiu ainda, gente, é uma oportunidade muito boa pra assistir, porque é uma temporada que vale a pena, nessa parte que a Ana falou, o elenco. Um ponto positivo que eu acho é a história. Eu gosto muito da história de você ter que ir em busca de poderes em paralelo com o inimigo, porque o inimigo também quer as energemas. E nesse meio eu vou entrando outras histórias. Eu acho que o plot é interessante. Apesar de que um pouco de No Superchat isso se perde, a gente vai falar nos pontos negativos, que é uma coisa que eu acho. Mas, no geral, eu acho que essa busca pelas energemas é uma parte muito interessante da história, que é a história principal. Eu acho que isso encaixou muito bem na trama. Outro ponto positivo que a Ana comentou no início do vídeo são as cenas americanas. Tem muita cena americana, tem episódio que é 100%, tem outro episódio que é 90%, eles sempre ficam nessa faixa. Então você tem muita coisa explorada pelo próprio roteirista, você tem histórias originais, tem episódios que são... a história não tem nada a ver com o episódio japonês, então ele tem mais liberdade de construir um enredo que ele bolou, né? Então os episódios originais são fantásticos, são muito bons mesmo. E os monstros que são colocados, eles também são trabalhados em cenas americanas. Eles compraram todas as fantasias dos monstros, inclusive o vilão que aparece em Dino Supercharge, que é o Hekio e o Snide, né? São dois. Esse vilão, ele é oriundo de um filme de Kyoryuger, ele não tá na série, então eles tiveram mais um trabalho de ter que pegar um personagem que nem faz parte da série pra colocar dentro de lá. Bom, nem tudo são flores, né? A gente não vai dizer que a temporada é 100% positiva. Tiveram alguns momentos que eu acho que poderiam ter sido trabalhados de forma melhor. E não era difícil, né? E não era difícil, você tinha espaço para fazer isso. Um deles é o Keeper. O Keeper, ele aparece em Dino Charge, ele aparece em vários momentos. Eu sei que ele aparece pouco como o Mestre dos Magos. Mas a história dele não é explorada em nenhum momento. Tipo, ele é um guardião e... vou falar que a gente já deu spoiler aqui mesmo. No final, ele transforma o Hekio num guardião, só que você, tipo, guardião do quê? Vocês são quem? É uma seita? Todo mundo com um hobbyzinho vermelho? Tem quantos guardiões no mundo? Fica aquela coisa assim, tipo... Fica no ar, né? E aí você fala, Rafael, não tinha tempo. Gente, todos os personagens tiveram a história deles explorada. Kendall teve pouco. Kendall, acho que outro problema foi a história de fundo de Kendall. Mas se você pegar todos os outros personagens, eles têm histórias. Inclusive, um outro Ranger que aparece antes da Kendall, que é aquele velho, ele tem a história dele explorada no episódio. Então eu acho que o Keeper, o Guardião, poderia ser explorado, acho que até pra ampliar a mitologia. Ou então pra dar, sabe, podiam ter, igual com os Zordon, eles não contam a história toda, mas dão aquele, sabe, ali e aqui da história. Ele veio de um planeta, ele é isso, sei lá, a seita dos Guardiões é isso, entendeu? Nada. Tipo, simplesmente ele brotou na Terra com aquelas energias. E isso, eu não sei como é que vai funcionar isso na questão da mitologia de Power Rangers, porque ele chegou antes de Zordon. Esse poder das energias existia antes do poder das moedas do poder. Fica essa coisa, tipo... E, tipo, tanto que o roteirista, ele participou muito da mitologia da Era Zordon. Então... Que, na verdade, a mitologia estava construída na época que ele tá envolvido em Power Rangers, né? Pois é. Então, assim, eu fiquei muito, assim, na dúvida. Ele podia ter mencionado Zordon em algum momento. Eu fiquei, tipo... Keeper, você é da onde? É como se a Terra fosse uma terra paralela, sacou? E, inclusive, já aproveitando isso que você falou, o final, né? Muita gente ficou preocupada com o final, porque como no final eles... A gente vai falar spoiler, viu, gente? Esse vídeo tem spoiler, a gente vai colocar até um avisinho no começo. No último episódio, a Terra é destruída, certo? Eles alteram a linha do tempo e no... Na verdade, a Terra, ela é engolida por um buraco negro. Ela não é destruída. Mas eu acho que, assim, como a gente não sabe como funcionam buracos negros ainda, acredito eu que, tipo... Acredito eu não, que no fim é isso. Virou uma realidade alternativa, Flash. Você acha? Flash passou. Você acha então que Dino Charge virou a realidade alternativa? Virou. Porque eu já ia entrar em um lance que o pessoal falou, já que no final da série os dinossauros ficam vivos porque eles alteram a linha temporal, então não existiria Dino Trovão nem Marimorph, né? Então a gente pode dizer que Dino Charge... São os primeiros Rangers. São os primeiros Rangers, então eles... Sabe por quê? Porque eles se transformaram no período dos dinossauros. É bem estranho isso. Sacou? Eu deixo que foi isso. Então, eu já ia falar isso como um ponto negativo, que é você meio que... Assim, não é ruim
pra história. Mas se você for pensar na mitologia, não faz muito sentido. Eu não sei se isso algum dia vai ser explicado, ou ele simplesmente falou assim, é minha volta na franquia e eu vou fazer o que eu quiser. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso também. E em Ninja Steel eles nem vão mexer mais nisso, né? É, não vão nem tocar mais nesse assunto. Então... E tem algum outro ponto negativo que você acha, assim? A outra coisa que me irritou um pouco, assim, não de ficar irritada, mas ficar de saco cheio, foi reaproveitamento de monstro em Dino Supercharge. Porque tem vários momentos que eu não sei se eles estavam sem monstro, sem paciência, com preguiça, eu não sei se não tinham mais monstros, porque tinha tanto monstro naquela prisão do Sledge. O que aconteceu, gente? Aí chega no momento de Dino Supercharge que eles... Range, pega aquele monstro lá que eles já foi aproveitado 2 vezes em 2 episódios, revive ele de novo e bota lá pra lutar com os Rangers. Aí eu tava assim já. É meio que empurrando, né? Mas isso, acho que isso pode ter sido bom pra venda de brinquedos, né? Porque eu soube que os bonecos dos vilões, gente, venderam bastante. Pode ser que eles queriam que as crianças associassem aqueles mesmos vilões, mas assim, gente... Cansa, sabe? né? Tem uma hora que você tá com beleza, eles já estão virando já os Vivix, sabe? Estão no mesmo nível. Inclusive, eu acho que os Vivix aparecem pouco depois, né? Aparece mais o monstro do dia do que os Vivix. É complicado. Você tem alguma outra coisa pra, assim, adicionar? A última coisa foi o Hekil, que me entristeceu um pouco no fato dele não ter virado um Ranger no fim. Porque foi toda a construção, foi para que no fim, tipo, no último episódio, ele se redimisse totalmente e se transformasse em um Ranger. Cortaram alguma coisa dali, né? De forma brusca. Parece. Parece mesmo. E, tipo, você acha por que ele poderia ter sido um Ranger? Pois é. Então, eles tinham material original japonês pra fazer isso. Tem um filme, né, de Kyoryuger, onde tem um vilão que tem a... Como é? É tipo a Energema, né? Aquela como bateria. Se fosse a energia sombria, né? E tinha isso em Dino Supercharge, e eles podiam ter usado isso como se fosse assim, ela era uma energia ruim e por causa da redenção dele ficou boa e ele se transformaria no último Ranger pra ajudar a equipe na batalha final. Tinha um uniforme, tinha como fazer. O som do... Tinha no brinquedo, um dos brinquedos estava já dando um teaser do Ranger, Taylor Ranger, isso, né? Deu um teaser, tinha tudo encaminhado, parece que no último momento eles falaram, não, melhor não, vamos parar. E aí, inclusive, faltando. Me incomoda porque o próprio Hekil, ele tá dentro do Megazord, no último episódio, ajudando os Rangers, soltando poder. O que custava ele tá com o uniforme ali dentro, né? Isso pra mim foi estranho. Mas o próprio Jason Bischoff, que ele faz parte do departamento da Bandai, ele depois falou no Twitter que tinha planos de inserir ele de alguma forma, mas isso ficou de fora. Se isso vai ser explicado futuramente, não sei. Não sei também se vão vender, se vão colocar em um quadrinho. Eu acho que eles vão fazer daquele jeito. Esqueçam isso aí. O Ninja Steel tá vindo, gente. Vamos esquecer esse Taylor Ranger, que besteira. Uma pena, porque eles iam perder, porque era mais brinquedo pra vender. Não, eu acho assim, eu acho que era uma evolução natural do personagem. No fim, ele se juntou com... Eu ainda fiquei com medinho, assim, antes do fim mesmo, dele trair os Rangers, sabe, no último minuto, mais uma vez. Só que não, ele realmente se redimiu, ele realmente ficou bom. No fim, ele se tornou um guardião da seita das Robes Vermelhos, com um Keeper. Tipo, o país dele, ou o país não, o planeta dele foi restaurado, ele voltou pra ser o guardião do planeta dele e você, tipo... Ok, né? Ok. Fine. Bom, Whatever. Se você tem algum comentário, deixa aqui os pontos negativos e positivos das 2 temporadas. A gente quer ouvir você também, ou melhor, ler, né? Ouvir não, que não dá pra ouvir, mas a gente quer ler os seus comentários pra gente entender também o que os fãs brasileiros acharam dessas 2 temporadas. Enfim, Ana, assim, o que é que você achou, no geral, em Dino Charge e Dino Supercharge? É uma temporada que vale a pena, é uma temporada pra ser esquecida, é 10/10, é o quê? Pra mim é uma temporada que vale a pena ser assistida. Eu vi muita gente, eu conversei com muita gente, alguns colegas meus que tentaram assistir e acharam ela um pouco infantil. Eu acho que é uma temporada que dá para o público mais velho assistir, sabendo que ela tem uma pegada mais leve, assim. Não é uma história muito séria, sim. Não é nada assim que você precise pensar muito. O elenco, ele é muito cativante, então se você der uma chance pro elenco, você vai acabar se envolvendo, mesmo ela não sendo tão séria. Então eu acho que é uma temporada que vale a pena assistir. É dinossauros, é Power Rangers, é origem, né? Então é bem interessante, apesar dos pontos negativos que não afetam a história. Eu acho que os pontos negativos são um a mais, que poderiam ter incrementado e melhorado a história ainda mais. Então, pra mim, é algo que eu recomendaria pra alguém assistir. Bom, a Ana já falou quase tudo que eu pensava. Então, se você não viu ainda Dino Charge, tem na Netflix.
todos os episódios. Dino Supercharge vai estrear aqui ainda. Não sei se quando esse vídeo sair eles vão ter disponibilizado, já que acabou nos Estados Unidos, mas eu acho que não, porque no Cartoon não encerrou a exibição, então corre para assistir porque vale a pena. É muito legal o visual, como a Ana falou, as cores, eu acho que as cores da temporada, elas chamam você para assistir. E para quem gosta da temática de dinossauros, é um convite muito bom para retornar ao universo de Power Rangers se você tiver afastado da franquia. E se você gostou do vídeo, deixa logo seu like aqui embaixo, clica no botão vermelho, no botão inscrever-se também, para você acompanhar os outros vídeos. A gente está quase chegando a 10 mil inscritos. Vamos ajudar, gente. E lembrando que quando chegar a 10 mil inscritos, teremos um vídeo de curiosidades de Mighty Morphin Power Rangers, o filme de 95. E outra coisa, se você tem celular, clica no sino. No sininho para receber a notificação quando a gente lançar coisa nova. E também acessa nossas outras redes sociais, que são Twitter, Instagram e Snapchat, que é tudo Mega Power Brasil, é facinho de encontrar, e também o nosso site. Muita gente tem perguntado, Rafael, você não comentou tal coisa aqui no canal. É porque a gente também coloca coisas... A gente tem o site, às vezes quando a notícia sai logo, que vídeo demora, né, gente? Edita e tal, então a gente lança logo no site, então procura lá primeiro, ou no Twitter, que sai também. Sim, é bem rapidinho, que é o www.megapowerbrasil.com. Nos vemos em breve e que o poder o proteja.